Mateus 24. Muito importante, né? E o versículo 12: e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então, é um texto profético para a hora em que nós estamos vivendo, está em total evidência, né? Muitas pessoas sabem disso, esse grande e horrível crescimento da iniquidade e também o esfriamento, né, de muitos, né? É sempre bom lembrar que no Apocalipse 3, lá já não fala de esfriamento da igreja ou dos chamados cristãos, já fala de água morna, né? Mormidão espiritual, aí já é pior do que a frieza, né? Apocalipse 3 fala que essa seria a condição da igreja hoje na Terra, né? Para essa última era em que estamos vivendo, a era de Laodiceia, o anjo da igreja que está em Laodiceia, né? Apocalipse 3, versículo 14, né? Escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és nem frio e nem quente, né? Não é nem incrédulo e nem crente, não é nem cristão e nem mundano, ou seja, está no meio termo, é um pouco cristão, um pouco mundano, é um pouco crente, um pouco incrédulo, nessa mistura. Essa mistura vai gerar o quê? Ele vai dizer que oxalá fosses frio ou quente, assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Depois ele descreve, poucas palavras, aqui em Apocalipse 3, relatando e também diagnosticando a situação espiritual de hoje, da última era, a era de Laodiceia. Em poucas palavras, Deus fala onde está o problema, né? O foco do problema, né? Vai direto, né? O problema da mormidão. Porque diz: sou rico, enriqueci-me, de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu, o infeliz, miserável, pobre, segue nu. Aconselho que compre de mim ouro purificado pelo fogo, vestes brancas, colírio, né? Ele diz que vai repreender e corrigir os que ele ama, cobra, pois, o fervor e converte-te, né? E diz que está à porta. Se alguém ouvir a voz de Deus, nós já sabemos qual é, né? É as Escrituras, né? É a palavra de Deus, né? A Bíblia. Então, ele vai entrar e aí vai haver essa felicitação, essa alegria, esse gozo, né? Mas se não ouvir a Escritura,
também ele não vai entrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o que é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus deve trazer, tem que trazer hoje para nos ajudar para ir para o céu? A palavra. João 14 está escrito que quando o Espírito de verdade vier, nos guiará na plena verdade, ou seja, voltando às Escrituras, voltando à palavra, voltando à Bíblia. Mas e como que a igreja vai voltar? A igreja, seja católica, protestante, pentecostal, evangélica, não pentecostal, evangélica, deuteropentecostal e neopentecostal, ela vai reagir e agir como aquele moço rico reagiu quando Jesus Cristo disse para vender tudo que tem e dar aos pobres e segui-lo, e então ele teria um tesouro no céu. Ele não fez isso. Nós sabemos que ninguém vai levar nada daqui. Nu viemos, nu tornaremos, nada trouxemos, nada levaremos. Tanto Jó como Paulo falou a mesma coisa, né? Mas a igreja agirá como aquele moço, jovem rico, né? Não abrirá mão do que tem, embora é algo temporal, efêmero, passageiro. E quando morre, estou falando das riquezas, né? Os bens materiais, os imóveis, todo mundo sabe que no período feudal, a Igreja Católica Romana chegou a ter 1/3 de todas as terras da Europa, né? Com a Santa Inquisição, domínio do catolicismo. E hoje as igrejas, filhas da Igreja Católica, não ficam para trás, ou por trás, bem adiantadas, né? De bens financeiros. Mas se você morre hoje, se um pastor, um papa, um bispo, um presidente de igreja morre hoje, ele não leva nada. Ele deixa, né? Ele não leva nada, ele deixa ir para nova liderança, nova presidência. E aí isso vai virando essa sucessão, né? Mas e o acerto de contas? Estás preparado? E a prestação de contas está preparado? O homem realmente se prepara para estar frente a frente com Deus no julgamento depois da morte? Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado a morrer uma única vez, e depois da morte segue-se o que vem é o julgamento. As pessoas sempre acham que vão entrar no céu pelas obras, né? Mas a salvação, ela é pela fé. Sois salvo pela graça mediante a fé. Efésios 2:5. E a fé, ela nos faz voltar à pregação. Se eu prego as Escrituras, se eu prego a Bíblia, se eu prego a palavra de Deus, então minha pregação vai produzir fé nas Escrituras, no seu coração. Agora, se eu prego dogmas, estatutos, regulamento interno, uma nova revelação de um anjo, que não diz o que está escrito na Bíblia, mas é uma nova revelação desfazendo das Escrituras, você vai crer no que você ouve. É como a comida. Você é o que você come, né? Se alimenta direito, corretamente, é saúde, é saudável. Se alimenta-se erradamente, ficarás doente. E aqui em Hebreus 11, que eu devo ler, Paulo fala sobre a fé. O que é fé, né? A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem.
Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho, mas vocês devem entender que quando um homem caminha por fé, uma mulher caminha por fé, um filho de Deus, uma filha de Deus caminha por fé, terás que abrir mão de determinadas coisas, privilégios, que igrejas vos garante, por exemplo, quem vai ter fé na palavra? Como está escrito em Romanos 7, versículo 2 e 3, e lá vem ele com aquela escritura que diz que uma mulher só pode casar de novo, na segunda vez, se tornar viúva, mas a escritura não é minha. Não foi eu que escrevi isso. E nem mesmo um anjo pode descer do céu hoje e desfazer. Pregar diferente. Se poder pode, se descer e pregar diferente, te dar uma carta de divórcio, vai te colocar numa situação de adultério, mulher, homem. É o que os profetas, falsos cristos, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos estão a fazer com o povão hoje. Uma mulher está ligada ao marido pela lei, lá de Gênesis 2, deixará o homem seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, os dois formarão uma só carne. Isso não é lei de Moisés, é lei de Jeová, Yahvé. Isso não mudou. Não mudou. Muito mais agora no Novo Testamento, onde Jesus Cristo e Paulo cortou a poligamia pelas raízes, condenou a poligamia, a bigamia, reprovou isso. É aí onde filhos e filhas de Deus devem caminhar pela fé na palavra, mas tem um preço a pagar, né? Abraão pagou um preço. Deixa a casa do teu pai, os teus parentes, a sua terra, a sua parentela. Então não tem como um homem, uma mulher mostrar que tem fé se não abrir mão de certas coisas, porque a palavra de Deus, ela exige isso. Aquele que não renunciar a si mesmo, não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo, né? Então tudo tem um preço a pagar. Hoje, por exemplo, está tudo torto, tudo desenfreado, tudo desarrumado, está tudo desmantelado, movimento do catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, neuropentecostais e neopentecostais fez a confusão. Esses líderes, né, que você diz que são anjos de Deus, profetas, homens de Deus, que são deuses na terra, são cristos na terra, são salvadores na terra, mediadores. Eu creio no meu pastor, ele é um anjo de Deus. Você deveria primeiro examinar o que ele prega, averiguar se ele realmente está fiel às escrituras. Como que você vai fazer, mulher, para entrar no céu? Num terceiro, quarto casamento com um marido vivo. Primeiro marido nunca morreu, nunca virou uma viúva, né? Trocando de casamento. Mas eu senti contra as escrituras. Eu senti de Deus. Sentimento contra a palavra. Você deveria renunciar ao seu sentimento, sacrificar ele. Você foi pelo sentimento, virou um adúltero. Homem também foi pelo sentimento, casou com mulher que tem marido vivo, virou um adúltero. E como é que você vai entrar no céu? Se o céu é um lugar santo, se Deus é santo, ele é santo. Se no céu não entra pecado. Aí depois morre, vai para dentro do Sheol, da hiena de fogo, lugar de tormento, o abismo, o inferno, aí vai ficar lá dizendo: a culpa foi do meu líder, né? A culpa foi do seu líder?
O Jesus Cristo pediu ou não pediu? Determinou ou não determinou examinar as Escrituras para você não ser guiado por guias cegos, por falsos profetas? Você tem a Bíblia nas mãos. Não vá contra a palavra de Deus, ou você irá para o inferno, para a perdição. Todos que vão contra a palavra e manifestam a desobediência, a rebelião, não importa se fala em língua, se cura, se é líder religioso, se tem milhões de pessoas em suas mãos, quando se morre, você vai tratar, Deus vai tratar com você individualmente. É individual. A coisa é individual, não brinca.